estão organizados, os números estão por toda parte, e à medida em que as relações humanas avançam, os métodos de contagem se tornam cada vez mais importantes e urgentes. Mas é relevante lembrarmos que as primeiras noções de números surgiram a partir da necessidade do homem contar pequenas quantidades finitas, recorrendo a correspondências biunívocas. Associam-se objetos um a um, sem sobrar ninguém. Essas associações eram feitas com o uso das mãos, dos pés, de gravetos ou traços, não sendo possível alcançar números muito altos. Pergunta-se, portanto, como os homens conseguiram resolver o problema da necessidade de contagem. Me chamo Ana Maria, sou licencianda em matemática pela UFES, vem comigo que eu vou te mostrar. Contar é preciso. Até onde sabemos, nunca houve uma sociedade sem algum processo de contagem ou fala numérica. O que seria de nós sem os números e o calendário? Você já imaginou viver sem saber em que ano, mês, dia ou hora você está? Uma aplicação do sistema de numeração sexagesimal é encontrado na contagem de tempo. Uma hora dividida em 60 minutos e o dia e a noite tem 12 horas. Percebeu a influência dos números nas civilizações? Pois então, a esses números utilizados para contar chamamos de números naturais, como 1, 2, 3, 4, 3.000, 4.000, 5.000, etc. Você poderia se perguntar, mas e o zero é utilizado para contar? Como contar nada? Historicamente, o zero foi o último número a ser inventado. Sabemos que o zero apareceu para representar no sistema decimal posicional a dezena, a centena, o milhar e números cada vez mais altos. Para os problemas matemáticos enfrentados pelos povos primitivos, bastavam os números naturais. Porém, através do desenvolvimento das civilizações, surgiram algumas necessidades, exigindo uma investigação sobre a natureza e propriedade dos números. Dessas necessidades, nasceu a teoria dos números, por volta de 600 a.C., quando Pitágoras e seus discípulos começaram a estudar as propriedades de outro conjunto numérico, atualmente classificado como números inteiros. Servem para representar quantias exatas e ainda podem ser utilizados para solucionar questões como: de 10 tirei 20, quanto fiquei? Além de representar saldos negativos no cartão de crédito, graus abaixo de zero e entre outros. Com estudos posteriores, também a notação para as frações no sistema posicional foi retomada com a separação entre a parte inteira e a parte fracionária no século XVI. Esse tipo de notação está presente no conjunto dos números racionais. Quando dividimos um número inteiro A por outro número inteiro B, com B diferente de zero, obtemos um número racional. Por exemplo, se A é igual a 1 e B é igual a 4, obtemos o número racional 0,25. Ambos têm um número finito de casas após a vírgula e são chamados de racionais de decimal exata. Ainda existem casos em que o número de casas após a vírgula é infinito. Por exemplo, se na razão A dividido por B, A é igual a 1 e B é igual a 9, nos dá o número racional 0,1, com 1 se estendendo a infinito. Essa representação é chamada de dízima periódica. Nesse momento, lanço para você um desafio. Ao desenharmos esse quadrado de lado igual a 1, o que podemos dizer sobre o valor da sua diagonal? Para resolver esse problema, precisamos extrair do quadrado um triângulo retângulo e, a partir do teorema de Pitágoras, calculamos a sua diagonal, que é igual à raiz de 2. Com essa análise, os pitagóricos consideravam a harmonia do universo quebrada diante dos conjuntos já conhecidos, pois não podiam aceitar a raiz de 2 como um número, mas não podiam negar que ela era a medida do lado de um quadrado unitário. Tal monstruosidade ficou escondida por muito tempo, para então anunciar a presença de um novo conjunto numérico, os números irracionais. São números que não podem ser expressos na razão A dividido por B, com B diferente de zero. Através dessa construção, podemos concluir que os números naturais estão contidos nos números inteiros e que os números inteiros estão contidos nos números racionais. Dessa forma, podemos concluir que os números racionais
unidos com os números irracionais, formam o conjunto dos números reais.